Só para você saber aqui, ó, vai ter uma câmera te filmando. Daí você tem que ficar. Mas se puder, eu posso já. Se puder colocar aqui, Nós temos uma biblioteca de conferências porque fique à vontade. achamos que alimenta depois os nossos Fique à vontade. futuros. Eu já sei passando Eu vou. Como é que eu passo aqui, Samara? aqui nessa setinha do direito. Ah, tá. Então tá, já estamos filmando já. Depois a professora Reis, ela corta. Não posso. Não, vou. Áudio aberto, vídeo aberto. Tá bem. Posso começar aqui? Pode. Então, boa tarde a todos. Vamos começar aqui hoje uma palestra sobre a história de Brasília, né? Na comemoração de 65 anos da história da capital do Brasil. Como palestrante, nós teremos hoje o Tom Rebelo, arquiteto e urbanista pela Universidade de Brasília. Fez mestrado, estudou doutorado na França, e ele vai falar dessa trajetória. Como também foi secretário do Ficomércio, idealizador do metrô de Brasília e do Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, e trabalhou muito com desenvolvimento urbano em diversas regiões do Brasil. Então, eu passo a palavra para o Tom para que ele possa contar um pouco da história da nossa capital. Muito obrigado por acrescentar. Eu gostaríamos, para os nossos estudantes também, para eles verem o que é uma carreira, porque uma carreira nunca é linear, se não se importar de nos dar alguns elementos sobre como construiu a sua carreira desde os tempos de estudante. Não tem problema. Depois a gente fala francês ou português? Português? Não, eu faço se possível, eu vou deixar. Depois eu puxo. Non, normalement, il réplique. Non, c'est non, ça va. Voilà. Ah, bon, ça va. C'est Ah, bien. non, je vais juste fermer ça. Voilà. Voilà. Après, si vous avez besoin, il faut juste toucher. Ok. Voilà. Bom, tarde a todos e a todas. Obrigado por terem vindo. Obrigado aos professores por terem me convidado para falar um pouco sobre a minha cidade. Brasília, não só uma cidade onde eu vivo e vivi até agora profissionalmente, mas onde eu também praticamente nasci. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro e ser carioca, eu cheguei em Brasília na época da construção, em 1959, antes da inauguração da cidade. Meu pai era engenheiro, foi entre os primeiros engenheiros que foram para Brasília. Portanto, se vocês quiserem saber um pouco da história daquela época, eu também posso falar bastante. Bom, em Brasília, eu vivi uma parte grande da minha juventude e fiz também o curso de arquitetura e urbanismo. No Brasil, os dois são juntos. E logo depois vim para a França, para Paris, onde eu fiz um MSc em desenvolvimento regional e depois fiz um DA, digamos, a introdução ao doutorado, em transporte urbano. Voltei para o Brasil, logo depois que acabou a ditadura, temos um período longo de ditadura entre 1984 e 1980, ali ainda tinha os militares no poder, mas já começou a mudar. Trabalhei um pouco naquela época no que nós chamávamos de política urbana, com a criação das regiões metropolitanas e depois com o meu estudo em transporte urbano, eu também fui para uma empresa, que era uma empresa do Estado, chamada Empresa Brasileira de Transporte Urbano. Isso me deu a possibilidade de conhecer o Brasil praticamente na sua totalidade. Falar disso parece um pouco estranho para um brasileiro,
mas são pouquíssimos os brasileiros que conhecem o Brasil. É um país muito grande, né? Nós temos, de um ponto a outro, cerca de 6 a 7 mil quilômetros de extensão. Então, viajar tudo aquilo é muito difícil. Eu tive a oportunidade de, como profissional, viajar praticamente todas as grandes cidades brasileiras, que são muito bonitas, esses passagens, com todos os convidados a conhecer. Bom, eu começo a minha apresentação colocando... Está em francês porque a semana passada eu fiz uma apresentação também na Cité Radieuse, em Marseille, sobre um encontro que está havendo entre Brasília e Marseille. Bom, a primeira coisa que eu coloco, então, é que, mais do que um projeto de urbanismo, como todos conhecem, Brasília foi um projeto de Estado, né? Era uma ideia que a gente tinha de um salto para o futuro. Naquele momento, o Brasil estava deixando praticamente de ser uma sociedade mais focada na produção agrícola e rural e passando a ser uma sociedade já mais moderna, industrializada. Pode passar dela, por favor. Bom, para vocês terem uma ideia, nessa época... importante dizer, a apresentação está dividida em 3 partes. A primeira parte é uma parte mais histórica, falando do momento onde essas coisas aconteceram. A segunda parte mais relacionada com o urbanismo e com a arquitetura. E a terceira parte é já sobre a situação atual e as questões advindas com a urbanização. Bom, nos anos 50, na época da decisão de construir Brasília, o Brasil era um país basicamente ocupado no seu litoral. Essa área toda central aqui era um grande vazio, né? Brasília vai se localizar aqui, mais ou menos, e a cidade mais próxima, Belo Horizonte, está a 700 quilômetros, e Rio e São Paulo, que eram as grandes cidades da época, e até hoje são, a mais de 1.000 quilômetros. Então, vocês podem imaginar o que era construir uma cidade no meio do nada. Não se podia nem chegar com estradas, o material todo vinha de avião. Hoje em dia, em função de Brasília, houve todo um encaminhamento na direção do interior. Vocês veem aqui que já há uma situação grande de cidades nessa região. E essa parte aqui, né, do Brasil, mais a parte central aqui, se transformou, a partir de Brasília, no maior produtor agrícola do mundo, né? Em matéria de produção de grãos e de carne, o Brasil é considerado hoje o maior produtor do mundo. Bom, podemos seguir em frente. Os anos 50 são anos muito adorados no Brasil, são conhecidos, inclusive, como os anos dourados, porque foram os anos onde o Brasil, como é que eu vou dizer, acordou para uma nova realidade, né? Despertou. São os anos da Bossa Nova, por exemplo, do cinema novo, aqui o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, que todos conhecem, e foi também muito importante para alguns a primeira vez que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo de futebol, em 1958. A partir daí, nós começamos a ganhar todas. Segue em frente. Pode ir. Bom, quem são os personagens dessa grande epopeia? São 3 principais. Um é o presidente da República, que se chamava Juscelino Kubitschek, e era um visionário, era um homem que enxergava o futuro, além de ser um grande político, né? E era uma época também de grande democracia no Brasil. O golpe de Estado aconteceu na década de 60. Os outros 2 são esses aqui, o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, que a maioria já deve ter ouvido falar. O Lúcio Costa é o urbanista que pensou Brasília, e o Niemeyer, o arquiteto dos grandes monumentos.
Bom, aqui só para fazer uma referência à época, o Juscelino era conhecido como o presidente Bossa Nova, porque além de gostar de música, na época, a Bossa Nova era um tipo de som, de música, também começou a sair para o resto do mundo. Bom, agora vamos falar um pouco do princípio da construção. Esses são os traços de Lúcio Costa, que definiu os primeiros planos da cidade. A cidade, na realidade, ela tem um formato de avião. O corpo central, que é o eixo monumental, e as asas do avião são as partes residenciais. É importante dizer que essa ideia começou, na realidade, em Atenas, nos anos 20. Houve uma grande reunião de urbanistas na cidade de Atenas, na Grécia, e lá eles decidiram os princípios do que seria conhecido como urbanismo modernista. E aí tem um fato muito especial, por isso que estamos falando sobre Brasília. Brasília foi a única cidade no mundo implantada segundo as premissas dos urbanistas modernos. É por isso que Brasília se transformou em patrimônio mundial e é a única cidade do mundo, com menos de um século, que tem esse título, né? Então, esse também é um detalhe importante. Como vocês veem aqui, aqui são as partes residenciais e aqui a parte onde se concentrava, onde se concentra o poder, os prédios governamentais, os ministérios. O princípio dessa organização é o que o Lúcio Costa chamava de unidade de vizinhança. A unidade de vizinhança é um conjunto de 4 superquadras. Cada superquadra tem 11 edifícios. Cada edifício tem 6 andares, não pode ter mais nem menos. Não, desculpa interromper, é só para definir o que é uma quadra, porque talvez para Perfeito. nós na Europa não é. Como é que eu vou definir o que é uma quadra? Bairro. Pequeno bairro. É um pequeno bairro. Na realidade, a unidade de vizinhança é um pequeno bairro. Eu poderia chamar de quarteirão, certo? E cada unidade de vivência, que seria esse pequeno bairro, ela tem 4 quarteirões, cada quarteirão com 11 edifícios no seu interior, e entre esses edifícios, locais para o comércio, para o culto, para o lazer. E esse modelo ele se repete ao longo das 2 asas. Então, são dezenas de unidades de vizinhança que se espalham na parte residencial. Uma outra coisa importante que vocês vão ver depois aqui tem o lago. Esse lago não existia. A gente vai ver as fotos em seguida. Esse é o traço original do arquiteto Oscar Niemeyer, né? O prédio da Catedral, o prédio do Congresso, os palácios, né? O Palácio da Alvorada, onde mora o presidente, enfim. São os prédios mais emblemáticos. A partir desse desenho, se desenvolveu, então, os projetos executivos. Vale dizer que tanto o Lúcio Costa quanto o Niemeyer não trabalhavam como empresários privados. Eles eram funcionários públicos, recebiam um salário de funcionário público, fizeram todas essas coisas maravilhosas. Bom, esse é o primeiro momento da cidade, quando se implantam as 2 primeiras vias, exatamente aquelas que formam os 2 eixos que eu falei. Esse sendo o eixo monumental e esse sendo o eixo residencial. Aqui a gente pode ver um pouco, uma vista aérea, com as primeiras implantações residenciais, né? E aqui também são as primeiras implantações do que nós conhecemos como esplanada dos ministérios. Pode ser. Este, para mim, apesar de serem muitos, é o 4º personagem. Então, na minha opinião, os mais importantes. Nós chamamos de candangos. Na realidade, são os operários
que vieram para a construção de Brasília e vieram de todas as partes do Brasil. Então, vocês podem imaginar o que eram pessoas que largavam suas famílias, tudo que tinham, para vir para o meio do nada, construir uma cidade. Então, é emocionante ver essas pessoas aí, porque eu vi isso de perto naquela época. Aí são as primeiras obras. Aqui tem uma coisa muito importante. Você vê que ainda não existiam ruas. Esses edifícios, que vocês vão ver depois como estão atualmente, foram os primeiros edifícios do Brasil a serem implantados com estruturas metálicas. Então, tem um parênteses aí importante, porque naquela época não tinha computador. Então, todo o cálculo disso era feito em réguas de cálculo. Provavelmente vocês nem saibam o que é, mas não era brincadeira. Vamos lá. Aqui é mais uma demonstração da dificuldade que era construir isso. O prédio do Congresso, e aqui é o Senado e a Câmara dos Deputados. São dois pratos, um na função normal e outro invertido. E dentro ficavam, então, os auditórios, os anfiteatros, que a gente vai ver na sequência. Tudo isso feito em concreto armado, com a utilização de Ferrari, à mão e com esses cálculos que eu falei para vocês. Perdão? Não. Zero. O Brasil não tem terremotos, não tem abalo. Não tem raramente na Amazônia. No Brasil, não. Eu nunca vi um praticamente. Nem. Vamos lá. Bom, esse é o Palácio da Alvorada. Essa coluna aqui é o símbolo da cidade. Foi uma forma que o Niemeyer encontrou de sustentar a cobertura de uma maneira muito sutil. A impressão que dá depois de construído, vocês vão ver, é que ela não toca no chão. Isso é uma beleza do ponto de vista da arquitetura. Aqui nós vemos a Praça dos Três Poderes, o Legislativo, que é o Congresso e a Câmara dos Deputados, o Executivo, que é o palácio onde trabalha o Presidente da República, e a Corte Suprema, dentro desse espaço chamado Praça dos Três Poderes. Aqui é o que eu falei. Isso é Brasília, logo no início das obras, e como vocês veem, não tinha lago. E aqui já o lago implantado, aqui é o Palácio da Alvorada, a residência do presidente, ali é o primeiro hotel de Brasília, lá ao longe a gente vê o Palácio do Ministério, e as primeiras unidades de vizinhança. Essa água ela foi trazida via dutos de várias regiões no entorno de Brasília, porque só os riachos que tinham não eram capazes de permitir elevar o nível da água. E aqui no fundo, onde se fez uma barragem, diga de passagem, quando se escolheu esse sítio para implantar a capital, ele foi importante por quê? Porque ele permitia a criação desse lado. Vamos lá. Então, aqui nós temos o primeiro hotel, que foi feito exatamente como uma das primeiras obras para receber as autoridades que chegavam dos países. Para que vocês tenham uma ideia, naquela época, praticamente todos os grandes líderes do mundo inteiro iam ver a construção, porque se tratava de uma coisa notável, né? Nós recebemos aqui em Brasília presidentes, reis de vários locais do mundo. Esse é o primeiro hotel, tinha essa função. Aqui sem o lago, aqui já com o lago, e na foto seguinte, como ele ficou posteriormente. E aqui estão já definidos os primeiros elementos da arquitetura moderna, né? Prédios sobre pilotis, para permitir a circulação livre das pessoas, a utilização de brilho solar, porque um dos princípios básicos era favorecer a ventilação, mas ao mesmo tempo controlá-la, né? E, enfim, essa relação de claridade e de espaço verde que era necessário.
Aqui nós temos a implantação, a fase inicial da implantação do eixo que eu falei para vocês, do eixo residencial, que nós chamamos de eixo rodoviário. Por que ele chama eixo rodoviário? Porque, simbolicamente, ele unia o sul do Brasil com o norte do Brasil. Então, era uma espécie de via expressa por onde os brasileiros passavam para ir de sul a norte. Então, as asas do avião, nós já conhecemos como asa sul e asa norte. Aqui a gente chama de tesourinhas. São pequenos viadutos a cada 2 unidades de vizinhança que atravessavam a cidade de leste a oeste, né? Sem que fosse necessário cruzamento em nível. Então, os carros poderiam atravessar ou fazer essa volta aqui para retomarem a direção da área central. Aqui, então, aquilo que nós comentamos atrás, uma unidade de vizinhança típica, né? Tem um zoom, e aqui, então, a gente pode ver o que é. Então, esses edifícios, dentro do quarteirão, cada quarteirão tem a sua própria escola primária para os alunos mais novos. Entre cada 2 superquadras, uma área de comércio e uma área de lazer ou de culto para as igrejas, né? Aqui a gente pode ver também uma coisa fundamental para a arquitetura moderna, para o urbanismo moderno, é a relação com os espaços verdes. Isso era fundamental na produção de espaço. Aí a gente já viu um pouco da cidade implantada, os edifícios, como vocês veem, todos têm 6 pavimentos, sobre pilotis, para que as pessoas pudessem circular livremente. Aqui a gente vê uma escola relacionada com essa superquadra, com esse quarteirão, e aqui são as ruas de comércio que fazem a divisão entre as 2 superquadras. Aqui é a primeira igreja do Brasil, né? A gente chama de Igrejinha, Nossa Senhora de Fátima, né? Projeto do Lúcio Costa também. Então, é interessante, porque também ela feita no meio do nada. Aqui é a primeira superquadra que estava sendo construída, a igrejinha, que hoje é um espaço, como vocês estão vendo aqui. A arquitetura do Niemeyer, como sempre, muito simples. Ela apoia sempre a cobertura num elemento só que se repete. Pode passar. Esse talvez seja o prédio mais conhecido do Niemeyer, que é a Catedral de Brasília. Aqui, na época da construção, aquele detalhe que eu falei para vocês, da ferragem. Imagine isso hoje em dia. É uma loucura. Então, esse é o primeiro momento da estrutura pronta. Novamente, eu repito, a diferença entre o Niemeyer e os outros grandes arquitetos da época também é que ele foi o primeiro arquiteto a trabalhar com um elemento só, estrutural, para criar todo um espaço. Então, com o mesmo elemento repetido várias vezes, ele cria um espaço. Nesse caso específico da catedral, tem um detalhe importante. Ele era comunista, portanto, ateu. Não acreditava em Deus, mas quando ele recebeu a encomenda dos padres para construir a catedral, ele teve uma inspiração muito interessante. Você entra nessa catedral por esse túnel aqui. É um túnel negro, totalmente escuro. E quando você sai, é essa visão que você tem. Então, na inspiração dele, é como entrar no céu. Diferentemente da maioria das igrejas que existiam e que existem até hoje, são voltadas para dentro. A Catedral de Brasília talvez seja a única no mundo que é voltada para fora. Põe o cristão em contato com o celestial. Vamos em frente? Aqui é a mesma coisa. A época da construção, como eu falei lá atrás, do Ministério, e aqui como é hoje. Congresso, com o Senado e a Câmara,
os ministérios, lá os dois palácios, a Praça de Poder, e lá atrás vocês podem ver o lago. O prédio do Congresso, como eu já disse para vocês, o prato, no sentido correto, é a Câmara de Deputados, e a cuia, como nós chamamos, não sei se existe isso em português, é um prato invertido. Hein? Calibaço, como a gente chama figurativamente. É o Senado, que a gente vai ver em seguida como é isso aqui por dentro. Então, essa é a vista interna, né, da Câmara e do Senado, prato invertido. Bom, esse é o prédio mais bonito, que é o prédio da Corte Suprema, né? De novo, o elemento que se repete, né? Um elemento só figura toda a estrutura e define todo o espaço. Isso na época da construção e como é hoje. Esse é o palácio onde trabalha o presidente e seus assessores, conhecido como Palácio da Alvorada. Novamente, eu repito, né? O mesmo elemento, no caso de Brasília, esse elemento tem esse formato, e no caso do Palácio da Alvorada, ele se fecha esse formato, que é o símbolo da cidade. E aqui embaixo talvez seja o prédio mais bonito que abaixo, que é o Ministério das Relações Exteriores. Mesma coisa, né? O elemento sempre um só, que se repete e que cria o espaço interno. Aí uma vista da condição urbanística hoje. Aquilo que vocês viram isoladamente, hoje tem uma ocupação como essa, alguns poucos vazios, essa fotografia não é muito recente, né? Com as superquadros, o eixo rodoviário, lá no fundo, os ministérios. O que é importante ressaltar aqui? É o que eu expliquei dos princípios da arquitetura modernista, né? As fachadas livres, com utilização de cores. Hoje em dia parece simples falar isso, mas naquela época não era comum, né? E o solo deixado livre para que os pedestres pudessem circular sem ter que contornar nenhum obstáculo. Aqui não é o caso específico para vocês, mas era o caso da palestra lá na Cité Radieuse, que é essa daqui. É um prédio do Le Corbusier, que foi o grande arquiteto da arquitetura modernista, e você vê que há muitas semelhanças entre esse tipo de implantação e o tipo de implantação dos edifícios de Brasília. Pilotismo, o tratamento de fachada, a utilização de cores. Só explicar porque alguns não visitaram ainda. Tem Marseille. Cité Radieuse. Ça vaut la peine de voir. C'est une unité pratique présidentielle qui a été construite pour abriter les gens, mais aussi qu'il y avait du commerce dedans. Le quatrième étage, c'est comme une rue de commerce. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Bom, continua em português. Aqui, novamente, está vendo a mesma coisa. Esses são os pilares dos prédios da Cité Radieuse, do Corbusier, né? E aqui é a parte de baixo de um edifício comum, que nós chamamos plano piloto. Né? Plano piloto, repito novamente, são aqueles dois cruzamentos. Vamos lá. Aqui a Cité Radieuse e aqui o prédio de Brasília. Quer dizer, novamente a utilização de cores. Aqui nesse prédio não aparece, mas em Brasília tem vários outros. O recuo da fachada interna para permitir sem prejudicar a iluminação, permitir um sombreamento e uma confortabilidade em relação ao clima. Perdão? Ok? Não, isso foi feito.
C'est ça, Niemeyer, Luther Costa, Corbusier, ils étaient très amis, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, et leur architecture, c'est très pareil, ça se répète plusieurs fois. Bom, aqui de novo a vista do lago, que se transformou não apenas num fator de melhoria da climatização da região, que é muito seca, mas também no espaço de lazer da cidade, hoje que é muito interessante. Bom, essa foto encerra a primeira parte. Eu chamo La Réussite e faço uma comparação dos candangos, uma foto simbólica que aparece no filme do Bernardo Bertolucci, 1900, tá? Quem não viu vale a pena ver também, que é uma foto dos operários no início do século, quando começam a ver os primeiros movimentos trabalhadores na Europa, e tem essa condição, e aqui a mim me parece que são fotos muito semelhantes, que têm o mesmo espírito, de conquistar uma coisa nova. Bom, agora eu vou entrar então na parte final, que é a parte preocupante. Por quê? Porque Brasília é aquilo que vocês viram, aquele avião com as duas asas. Mas era isso. Hoje em dia está acontecendo isso aqui. Por quê? Porque a cidade original, aquele plano que vocês viram, foi concebido para ter 400 mil habitantes. Hoje tem 4 milhões. Então, tudo isso aqui está acontecendo em volta do plano piloto, em volta daquela área histórica, né? Ou seja, em volta de Brasília, da Brasília histórica, a Brasília considerada patrimônio mundial, está crescendo uma cidade totalmente tradicional, como as outras. Aqui nós podíamos dizer, estamos em São Paulo. Vamos dizer. Então, para vocês terem uma ideia, esse era o plano original. Vocês veem lá o avião, no plano piloto, com pequenas ocupações, e eles chamavam na época de cidades satélites. Cidades em torno que deveriam ter a única função de serem centros para abastecer a produção agrícola. Esse quadrilátero que nós chamamos de Distrito Federal. Aí, ao longo dos anos, foi acontecendo isso aqui. Hoje, é uma mancha de 4 milhões de pessoas. E aí, para aqueles que se interessam por urbanismo, planejamento, por que essa mancha vem toda nessa direção? Porque as principais relações comerciais de Brasília são com o sul do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, até hoje. Permanece. Então, a cidade vai nessa direção. Para vocês terem uma ideia, essa foto aqui, ela mostra exatamente o que é o centro histórico, né? E os quilômetros que vão caracterizando essa nova ocupação. Ou seja, a partir do Marco Zero até um pouco mais além do quilômetro 25, isso é uma grande conurbação. Aqui é o plano final do projeto, onde a gente vê novamente as duas asas, o eixo monumental, né? E o que deveria ser a ocupação do espaço exterior. Pode seguir lá. Hoje é isso aqui. Cada corzinha dessa, cada númerozinho desse, virou uma cidade nova. Então, hoje, nós temos o que nós chamamos 30 regiões administrativas. Não são como cidades, porque Brasília, dentro desse quadrilátero, é considerado o Distrito Federal. Então, não tem eleição para prefeito. Então, são regiões administrativas, o governador eleito é que escolhe os administradores. Mas, na realidade, são cidades. Um detalhe a mais do que é esse volume, ao contrário dos 6 pavimentos previstos no plano original,
nós chegamos a ter construções de 40, 50 andares. E, por último, eu faço uma pequena brincadeira, uma diversão, né? Do mesmo jeito que todas essas ideias começaram em Atenas, com a Carta de Atenas, se não tomarmos cuidado, Brasília pode terminar como Atenas, tá? O centro do poder em uma cidade absolutamente convencional em volta dessa parte central. Finalizo essa foto e agradeço vocês. Podem perguntar à vontade. Bom, estou à disposição. Bom, agradecemos. Vamos talvez fazer um giro de perguntas, porque deve haver algumas. Fique à vontade. Se quiserem que eu comece, veja como. Sim, bom, para mim sempre foi um objeto de curiosidade. Por que a escolha de. Eu entendo bem que há necessidade de escolher, digamos, uma cidade central, um espaço que estivesse a meio caminho, com todas as grandes cidades do Brasil. Mas por que escolher um lugar tão inóspito, quando talvez Minas Gerais ficava mais perto? Quais foram as razões que... Tem uma explicação histórica. Para os que são portugueses, essa explicação é muito importante. No século XV, houve um tratado na Espanha, o Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América do Sul em duas partes. Uma parte, no sentido leste, pertencia aos portugueses e a outra, ao oeste, aos espanhóis. Aí, como os portugueses eram muito espertos, eles foram ocupando o lado espanhol, que deve voltar para aquela foto inicial dos mapas, no início. Ou seja, existiram movimentos de pessoas que foram entrando para o interior do país, né? Além dessa linha aqui, dessa linha de Tordesilhas. Essa linha passava exatamente aqui. Mas o Brasil foi se expandindo nessa direção porque os espanhóis estavam mais preocupados com as riquezas das cordilheiras dos Andes. Então, eles estavam preocupados com o que estava nas alturas. Os portugueses, mais sensatamente, com o que estava a nível do solo. Só que essa ocupação foi muito rarefeita. Então, praticamente não tinha muita coisa que assegurar. Então, a implantação de Brasília aqui tinha essa dimensão também estratégica de unir o país. Essa foi a função principal de Brasília. Mas isso eu posso entender, mas por que esse tipo de lugar, no Arroz em Goiânia, não havia lugares ecologicamente mais adaptados? Vou ser muito franco. Na época, nem existia a palavra ecologia. A ecologia não era uma preocupação. E esse sítio ele foi escolhido ainda na época do imperador, porque já tinha esse desejo de implantar uma capital no interior. Então, eles procuraram um sítio que tivesse essa dimensão estratégica e essa longitude, né, para unir os vários cantos do país, mas que permitisse também, como eu falei, uma topografia favorável para implantar uma cidade e para criar um lago. O lago foi definido. Ok? Sei que é meio difícil, mas fique à vontade. Pode ser tudo. Não, eu falo um pouco português. É mais o facto de não ser uma disciplina habitual. A arquitetura não é tanto nos hábitos deles, mas como eles trabalham com património, é uma excelente opção. E talvez só uma observação, porque eu não conheço a história de Brasília, mas na realidade não foi Brasília que
foi classificada pela Unesco. Foi o Plano de Brasília. Sim, porque isso permite eventualmente substituir os edifícios. Pelo que eu entendi. Não foram os edifícios que foram classificados, pelo que eu entendi, de Brasília. Eu lhe confesso que essa é uma resposta que eu não sei dar em detalhes. Mas, em princípio, é a cidade. O plano, eventualmente, é a cidade que tem que manter as características que estão no plano. Eu acho que essa é a questão. A cidade é patrimônio histórico, mas o patrimônio histórico, que é o que está construído, é aquele que respeita o que estava definido no plano. Ou seja, se alguém quiser construir um edifício dentro de uma superquadra, quarteirão, entre aspas, com mais de 6 andares, não é possível. Mas eu entendi que era também os materiais. Como assim? Que tinha que haver uma fidelidade aos materiais de origem. Quer dizer, pode-se substituir, pode-se construir, mas tem que haver uma fidelidade à escolha que os arquitetos fizeram em relação ao material de construção. Hoje em dia não tem mais essa preocupação. Hoje em dia é possível se utilizar material de qualquer origem. Mesmo na zona histórica? Mesmo na zona histórica, porque na zona histórica ainda existem determinados espaços vazios a serem ocupados. Eles têm que ser ocupados conforme essas regras, mas a questão do material não é decidida. E talvez uma última pergunta, antes de eles começarem, sobre Neymar. Nós sabemos que Neymar também trabalhou em Senegal, trabalhou fora do Brasil. Que tipo de carreira que ele teve depois? Ele tinha 2 coisas importantes. Eu trabalhei com ele. Tinham 2 coisas importantes sobre ele. Primeiro, ele tinha medo de avião. Não gostava de viajar. Então, ele ia pouco a outros lugares, né? E segundo, que ele foi muito perseguido durante a ditadura pelos militares. Então, ele teve que trabalhar fora do Brasil, porque no Brasil é impossível. Ele fez muita coisa aqui na França, né? O prédio, a sede do Partido Comunista é projeto dele. O Porto do Havre tem uma praça que é projeto dele importante. Aqui mesmo na Provence, no Château Lacoste, tem um prédio projetado pelo Niemeyer, né? Na Espanha também ele fez algumas coisas. Toda a Universidade de Alger, na Argélia, é projeto dele, a mesquita, a universidade, enfim. Ele ficou um tempo fora, mas depois, como todo bom brasileiro, voltou para o Brasil, né? Junto com tantos outros que foram embora na época da ditadura, mas voltaram e continuaram trabalhando. Ele viveu 109 anos, morreu há pouco tempo atrás. E até os 107 ele projetava. Obrigada pela palestra. Eu gostaria de saber se o senhor, enquanto urbanista, pensa como nós, como os governantes, poderiam revitalizar a Brasília antiga. Como, assim, se o senhor pensa em algum projeto que poderia existir para preservar esse patrimônio, essa Brasília antiga. Bom, você é pernambucano? Para preservar a cidade, fundamental é a existência dessa lei. A gente chama de tombamento como patrimônio histórico. Então, o que está feito, está feito. Se tiver ainda um pouco filho, isso tem que ser feito conforme esse plano. Então, na realidade, hoje em dia, a nossa preocupação enquanto urbanistas não é com o plano piloto, é com o que está acontecendo em volta de Brasília. Então, eu particularmente penso que não dá para você evitar a especulação imobiliária. A cidade cresce conforme a necessidade das pessoas e o número de pessoas que vão chegando. Brasília virou uma cidade muito rica, então muita gente vem para Brasília para procurar emprego, para ter uma nova
uma nova chance, enfim, a cidade continuará crescendo. Então, eu acho que a gente tem que fazer algo semelhante ao que foi feito em Paris, por exemplo. Em Paris, você tem o Boulevard Périphérique. Todos aqui conhecem Paris. Você tem o Boulevard Périphérique, que, de certa forma, delimita e protege a parte histórica da cidade. Depois, mais adiante, quando a cidade foi crescendo, eles criaram o primeiro anel, que tinha uma função muito ligada à logística, né? Então, para evitar que grandes fluxos de carga entrassem dentro da cidade, eles colocaram terminais logísticos nesse anel e ali chegavam os grandes caminhões e, com isso, diminuía a pressão sobre a área central. E, hoje em dia, já tem até um terceiro, que a gente chama de cinturão tecnológico, né? Que é o futuro. Eu acho que Brasília, a vocação de Brasília é essa, é alta tecnologia. Então, nós teremos que criar, agora, de imediato, eu estou lutando por isso junto com alguns colegas, uma espécie de um anel rodoviário, onde seriam colocadas, basicamente, empresas de alta tecnologia com seus próprios bairros residenciais, ou seja, pessoas possam morar e trabalhar na mesma região, para evitar que haja mais concentração ainda dessa parte histórica. Mas essa é uma batalha que você quer saber. Recife tem um excelente exemplo, só que lá ao contrário, eles fizeram um parque tecnológico na parte antiga da cidade. É uma beleza. Muito obrigada pela pergunta. Na verdade, nós temos uma curiosidade. Eu queria saber como o plano piloto pensou em SEDEC. Qual é a relação, como o SEDEC pode participar em Brasília, na cidade? Eu nunca fui a Brasília, mas pelo que eu vejo, não é tão fácil assim. É uma ótima pergunta, porque é uma grande contradição, né? Na realidade, quando a gente fala, quando a gente fala que os prédios estão por pilotismo, a ideia do Lúcio Costa é que as pessoas pudessem circular livremente. E quando a gente fala que tem comércio entre uma quadra e outra, a ideia é que as pessoas pudessem ter os filhos na escola, comprar na boulangerie, no açougue da esquina, enfim, tudo ali perto. Só que isso não acontece, porque acabou que as ruas foram se especializando em diversas coisas e as coisas foram ficando distantes. Então, a gente costuma dizer que o brasileiro, a pessoa que vive em Brasília, ela é formada de cabeça, tronco e rodas. Porque realmente não dá para viver em Brasília andando. Tem um bom sistema de transporte. Tem um metrô, que a gente, inclusive, participou do projeto, né? Que vai tranquilamente, é fácil, porque na realidade são 2 eixos. Então, você vai para o centro no metrô ou sistema de ônibus, mas As ciclovias também. mais até... E há hoje em dia a previsão de um sistema, para voltar a fazer isso, um sistema de deslocamento, digamos, não poluente, um dia se põe, não é? Mas, por exemplo, tramway, elétrico, fora o metrô, porque o metrô é sempre um deslocamento central, não é? Mas há assim, um plano ecológico sobre o Brasil? Não. Há alguns projetos, inclusive eu sou autor de um deles, que é a implantação de um tramway, a gente chama de VLT, Veículo Elétrico Trilhos. É o antigo bonde. Está registrado na Europa também? Nós o temos, e que faria a ligação de Brasília com essas cidades, mas em nível, e não como o metrô em subsolo. Mas, especificamente, o que nós temos no Brasil, o Brasil é um país muito avançado do ponto de vista ecológico. É um dos mais avançados do mundo, né? Uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo é a brasileira. 50%, 60% hidroelétricas. Hoje em dia já chega a 20%, 30% quase de energia eólica, e depois tem a solar, que no Brasil abunda, né?
Então, nessa parte de geração de energias limpas, o Brasil é líder. Mas específica, talvez por isso, como a gente entende mais, de repente nos preocupa com o detalhe, né? Como aqui na Europa são muito mais cuidadosos. Lá nós temos, além dos ônibus elétricos que começam a circular, nós temos a produção do combustível a álcool, a base de cana-de-açúcar, que polui, mas polui bem menos do que o combustível comum. Eu estava a fazer essa pergunta, porque com o tipo de construção que é de Brasília, não é difícil introduzir os transportes em comum, porque, por exemplo, uma cidade como Lisboa tem água de baixo, portanto, aí já é complicado. Depois tem edifícios antigos, ali tem, como foi tudo, basta andar na rua para poder construir. O brasileiro, na realidade, professor, ele tem uma cultura mista. Nós somos metade europeus, principalmente portugueses, e nós somos metade americanos, ou seja, o lado cultural, né, intelectual é europeu, mas o lado prático brasileiro, gosta de carro mesmo, é rodoviário. Infelizmente. Pode ter também as suas vantagens. Hoje em dia, antigamente até poderia se dizer, mas hoje em dia, você tem entre Rio e São Paulo, duas cidades a 400 quilômetros de distância, eu imagino mais ou menos como Lisboa, Porto, são só esse trecho aí, com 40 milhões de pessoas. Então, você pode imaginar como isso deveria ser melhor pensado do ponto de vista ambiental. Contexto da grande cidade, Fundamental. Tem uma pergunta que eu também tenho uma pergunta depois. com respeito para o canal da pergunta da Natra, e também uma curiosidade, esses prédios que foram construídos, eles eram propriedade do governo, depois eles foram vendidos, cedidos, o comércio também, como é que foi feito? Boa pergunta. Essa pergunta ela é difícil de detalhar, porque no começo de Brasília, aquela área toda pertenciam a fazendeiros. Em português, como é que a gente fala? Fazendeiros? Grandes proprietários de terra, né? E essa parte daquele quadradinho, ela foi... Vai na frente um pouco, onde tem o quadrilátero, ela foi desapropriada, né? Ela foi... mais na frente, no quadrado. Ela foi desapropriada. Então, aquelas terras que antes pertenciam onde tem o Distrito Federal, no final. Essa terra que foi desapropriada e que era propriedade privada, passou a ser propriedade do Estado. Então, os prédios eram construídos, está vendo? Essa parte aqui toda, desse quadrado, ela foi desapropriada para a construção da cidade e passou a pertencer ao Estado. Então, as primeiras construções foram feitas por órgãos públicos, institucionais, fossem ministérios, fossem institutos ligados aos funcionários, enfim, eram os responsáveis pela construção desses prédios. Agora, evidentemente, com o tempo, esses edifícios, esses apartamentos foram sendo vendidos aos seus moradores, e aí, a partir daí, a especulação imobiliária se ocupou do resto, né? Então, hoje em dia, tem praticamente 99% das habitações e do comércio são de propriedade privada. Depois tem perguntas. Tem duas perguntas, assim, que eu acho que pode ser interessante para o pessoal entender. A construção de Brasília, antes de Brasília, Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Com a construção de Brasília, o que isso desencadeou no Rio de Janeiro? Isso provocou alguma mudança em termos de violência? A gente fala-se muito no Rio de Janeiro em termos de violência.
empobreceu a região do Rio de Janeiro ou não? O que que isso provocou para o Rio de Janeiro? E existe alguma outra cidade no mundo que pode ser comparada em termos de planejamento a Brasília ou não? Bom, primeiro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, naturalmente, naquela época era a capital. E como a capital tinha seus privilégios, enfim, tinha uma série de vantagens que, evidentemente, uma cidade nova não teria. Tanto que foi muito difícil transferir para Brasília todas as instituições públicas que estavam no Rio. Até hoje ainda tem determinados empregos públicos que são federais, são ligados ao Brasil, mas que funcionam no Rio de Janeiro. Por exemplo, o Banco de Desenvolvimento, alguns outros. Então, o Rio de Janeiro perdeu privilégios, né? Com relação à violência, eu acho que o fenômeno da violência é um fenômeno mais recente, né? Não só no Rio, mas boa parte do mundo, né? Não tem nada a ver com Brasília, né? O Rio é uma cidade não tão violenta quanto fala, né? Antes de ser violenta, a Pernambucana sabe bem, só existe uma cidade no Brasil que rivaliza com o Rio de Janeiro, que é Recife, né? Mas é a cidade rica, né? Todo turista que vai ao Brasil passa primeiro pelo Rio de Janeiro, então não perdeu muito, não perdeu muito, perdeu poder, né? Mas, do ponto de vista econômico, não chega a ser significativo. E com relação à arquitetura, ao planejamento, ao urbanismo, à arquitetura, existe alguma cidade no mundo comparável com Brasília, não? Existe uma cidade na Índia, eu me esqueci o nome agora, que tem uma certa semelhança, mas do tamanho de Brasília, com a quantidade de habitantes que tem, Brasília é o único exemplo no mundo de urbanismo modernista. Arquitetura não, arquitetura tem muita coisa, inclusive aqui do lado, em Maceió. Mas como urbanismo modernista, Brasília é o único exemplo. Ok? Eles estão... Eu já fui aluno, eu sei como é que é. Talvez alguma... Eu incitei, já conhece da casa, incitei talvez, porque eles vão ser dias, não é? Vão certamente trabalhar sobre a arquitetura contemporânea. Talvez conheça alguma coisa sobre a realização de meio melhor, não? Não. Je connais le Sénégal, une partie, surtout Dakar. Mas pode falar. Bon, normalement, je préfère quelquefois parler en français. En français, alors, vous préférez en portugais? Bon, alors, je connais Dakar, c'est une belle ville. On a dit que c'est une ville très belle de l'Afrique. Et j'ai connu une partie très importante de Dakar, c'est l'île de Gorée. C'est une importance fondamentale pour l'Amérique du Sud. C'est là-bas où passait les histoires à l'époque. Et ça a vraiment un mouvement dans cette combat. Et je pense qu'au niveau de l'urbanisme, Dakar ressemble beaucoup l'urbanisme français. Mais en tant qu'urbanisme moderne, en partie, il y a grand chose à parler, au moins de Il n'y a pas la notion de patrimoine, parce que le Sénégal, c'est patrimoine mondial, le patrimoine urbanisme. Donc, c'est l'un des concepts les plus anciens de la ville. Dans la gare, il y a des constructions, des architectes français. Il n'y a pas une notion de patrimoine. C'est nouveau ça, alors. J'étais là-bas dans les années 70. Je crois qu'il n'y avait pas ça
En principe, ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs villes, c'est que certaines zones de la ville, les plus anciennes plutôt, ils essayent de revitaliser. Quelquefois, ils font ça en utilisant des éléments dans certains types d'urbanisme, nécessairement l'urbanisme moderne, mais j'ai participé, par exemple, de la revitalisation du port de Rio de Janeiro. Um projet très grand. Et pelo menos foi. O Mercedes, como o Bernardo talvez o Bernardo tenha dito, nós fizemos a exposição, no ano passado os alunos fazem projetos culturais, e no ano passado nós fizemos uma exposição sobre as relações entre, era para ser entre Brasil e Provence, no final ficou uma exposição sobre Rio de Janeiro e Marseille. Maravilhosa. E um dos painéis era exatamente sobre os pontos de contato entre a revitalização da zona portuária do Rio e a da zona portuária de Marselha, que são o Museu da Manhã, o centro. Nós fizemos um painel de 2 metros. Tem muita semelhança. Tem muita semelhança. A primeira é o tamanho. Eles têm uma dimensão mais ou menos semelhante. Né? A segunda é a localização. Eles estavam localizados, como todo porto, né? Localizado na zona central da cidade. O porto de Marseille, eu estive lá agora, eu gosto dessas coisas. A parte dos armazéns me agradou muito, mas a parte moderna tem algumas dúvidas. A arquitetura não é das mais bonitas. Também porque o senhor conheceu talvez o Rio antes da construção, né? O Porto era um lugar infrequentável. A mesma coisa acontecia com Marselha. E a mesma coisa aconteceu com Lisboa, quando se construiu a Expo 98, quer dizer que eram antigas zonas industriais, poluídas, infrequentáveis. Portanto, quando é verdade que, bom, pode haver contestação, houve mais de 20 anos de negociação sobre a área portuária de Marselha, porque ninguém concordava em revitalizar aquela zona, mas incontestavelmente há um antes e um depois para a cidade. Agora, zona portuária, o problema é os cruzeiros, os portais de cruzeiro, mas acho que isso, mesma coisa no Rio, mesma coisa em Lisboa, mesma coisa em Barcelona. Hoje, a nível mundial, há uma interrogação sobre a poluição, justamente, o facto que a relação entre o que se rende e o fator saúde, as duas coisas, claro, são antagónicas. Enquanto urbanista, o que eu posso falar disso é que, na realidade, aconteceu em todos os portos do mundo. As cidades, elas começam nas áreas portuárias. A maioria das cidades começam nas áreas portuárias e depois vão crescendo, né? E o que acontece? Aquilo que era o centro vai se transformando numa área degradada. Isso aconteceu muito até os anos 90. Nos anos 90, anos 80, anos 90, os americanos em São Francisco, eles revitalizam o primeiro porto de pescadores. E ali vira uma tendência. Então, hoje em dia, a ideia é trazer de novo as pessoas para a área central. Não apenas renovar, mas, sobretudo, revitalizar. Então, aquelas que eram zonas deterioradas estão virando zonas nobres hoje em dia. Estão se transformando em espaços, inclusive, caros, do ponto de vista de locação. Agora, o problema mas em Marselha é a mesma coisa, é o problema de barcos, nos cruzeiros, porque há um problema os grandes barcos cruzeiros são cada vez maiores e funcionam com gasóleo. Apesar de terem um sistema elétrico que poderiam utilizar, mas utilizam um sistema gasóleo. E isso não se consegue hoje impor às companhias de cruzeiros de passarem a um sistema mais limpo, que faz que nas beiras ribeirinhas acontece a mesma coisa em Lisboa e em Marselha, o número de câncer
por exemplo, aumentou de maneira exponencial. Hoje há uma resposta que é dada por certos portos mediterrâneos que antes proíbe a chegada no porto. Quer dizer que há já uma possibilidade dos grandes navios de cruzeiros chegarem, não chegarem perto, na realidade, e ficarem uma distância razoável. O que não foi bem pensado ainda para Marselha, nem em Lisboa, e eu suponho que no Rio de Janeiro também a chegada deve ser também dentro do porto, não Mas é? talvez seja por isso, não, professor, que os grandes navios de cruzeiro de Marselha eles ficam um pouco mais distantes, né? Pelo menos do centro da cidade, né? Eles não ficam tão perto. Chegar. Pelo que eu percebi, ao arranque. Uhum. Um navio com 17 andares, para arrancarem, não é tanto quando chega, é esse o problema. E aparentemente os cais, é pena o Mamadou não estar aqui hoje, porque ele trabalha lá. O problema dos cais é que eles hoje estão equipados para arranque elétrico. Só claro que isso é um custo, e as companhias de cruzeiro não passam para esse arranque elétrico. Salvo se um dia tiverem multa enorme, ou forem proibidas de entrar na cidade. E esse é o primeiro problema. E o segundo problema, é por isso que eu fiz também a pergunta sobre os transportes coletivos, é que quando chegam em Marselha, acho que são 6 milhões de cruzeiristas por ano. O cruzeirista, ele não fica na cidade, ele quer visitar fora da cidade. Então, para cada dia que chega um certo número de navios de cruzeiro, tem 70, 80, 100 ônibus que vai buscar o público para levar para fora. Quer dizer que isso também acumula poluição na cidade. Por exemplo, hoje em Marselha, acho que é proibido os autocarros saírem, há uma proibição de número maior do que há uma cota de autocarros que podem ir buscar os cruzeiristas. Então, qual foi a solução? Os cruzeiristas mandam vir os autocarros de comum. Porque você não tem direito de sair da cidade, mas você tem direito de entrar. Quer dizer que no final tem os 200 ou 300 autocarros da mesma maneira que chegam na cidade. E tudo isso tem um custo enorme e há uma comparação, na realidade, de custo entre o que, acho que se não me engano, cada barco paga à cidade 70 mil euros. 70 mil euros para entrar e ficar no porto. Mas, aparentemente, o custo de tratamento das pessoas doentes é maior do que o custo. Portanto, há todo um debate acerca disso. Mas eu não sei se é um debate ainda do Rio. Não sei se no Rio já há esse debate a nível, eu diria, municipal. Não sei. Em Lisboa não há. Em Lisboa queremos dinheiro e acabou. Esse é um debate mundial. No Brasil, não existe ainda essa preocupação. Eu posso dizer para a senhora que eu, especificamente, quando a senhora fala, eu relaciono isso com a Amazônia, por exemplo. O de Manaus, antigamente, você chegava em barcos, enfim, a rede, fazenda, mas pouquíssimos barcos motorizados. Hoje, cada vez mais transatlânticos que chegam em Manaus, no meio da Amazônia, com grande problema. Essa é uma disputa tecnológica muito importante e, enfim, vai ter preocupação dessa turma aí nos próximos anos, né? Na minha época, a gente tinha que lutar contra outras coisas. Agora, eu acho. E qual é aquele violento? Não? Dans l'urbanisation, je ne sais pas le temps de réaliser parce que c'est vraiment une urbanisation. Mais peut-être que le Sénégal, par exemple, le secteur privé. Le secteur privé est moins présent. Je ne sais pas si le début c'est aussi comme ça. Dans la ville. Dans la ville. Moins présent. Moins présent. Je ne sais pas si, par exemple, nous avons une présence du privé plus présente ou plus vite présente que de Bon, chez nous, au départ, c'était plutôt le public. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, plutôt le privé. Nous avons un instrument juridique qui s'appelle PPP, Partenariat Public-Privé.
A nossa universidade Voilà. é PPP. PPP. Ça, c'est très important. Parce que ça permet au gouvernement d'introduire l'idée et de le développer par les privés. Il y a une autre chose qu'on a au Brésil qui s'appelle MIP, manifestation d'intérêt privé. C'est-à-dire un groupe privé d'entreprises peut demander au gouvernement l'autorisation pour développer un projet. Par exemple, je vais parler de un d'autres vitesse, un projet de São Paulo. Moi, qui vont travailler dans ce projet. Nous avons demandé l'autorisation pour le gouvernement. Il nous a donné. Maintenant, il faut qu'on rajoute des entreprises qui ont des pouvoirs financiers pour implanter le système. Et après quelques temps, pendant quelques temps, ça peut durer 50 ans, un siècle, après une concession pour être prise par le privé. Mais de toute façon, ça continuera une propriété publique. Il y a aussi autre chose par rapport à l'invention, c'est le prix des terrains. Quoi? O preço dos terrenos. Porque uma empresa que se instala, se o preço do terreno é muito importante, ela vai ter que demolir, reconstruir. É mais fácil, talvez, comprar fora, quando há autoestradas, e construir diretamente. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'instruments juridiques pour ça. Le gouvernement peut participer avec le terrain. Le gouvernement peut transférer pour le privé les droits d'expropriation, c'est-à-dire notre privé passe à avoir le droit d'exproprier une certaine partie de la région pour implanter un nouveau projet. Alors, on délimite ce périmètre dans lequel le privé peut exproprier et à partir de ce qu'il y avait avant, personne, sauf les entrepreneurs, peuvent construire au-dessus de 500 mètres. Par exemple, si vous vérifiez un annexe. On prend une certaine partie de la ville où il y a déjà un certain nombre de bâtiments à 6 étages. Chacun doit acquérir certains peut bouger. Mais avec ce mécanisme juridique, on peut permettre un échange d'un système public important. Quand il y a des raisons, on peut établir qu'à partir de ces étages, le gouvernement et le privé peuvent construire et vendre. Mais seulement le concessionnaire. Ça, il y en a assez de l'innovation pour lui, marche très bien. Na França, a expropriação só os poderes públicos podem expropriar, que é uma coisa impossível. E quando há um plano de urbanismo, o plano tem que ser respeitado pelo privado e pelo público. Eu dou como exemplo, que eles conhecem a BI, a nossa biblioteca universitária, que, na realidade, a biblioteca universitária, para conter todos os livros que ela devia conter, tinha que ter 2 andares a mais. Os arquitetos fizeram os planos e o bairro, como é que chama? A prefeitura de bairro apresentou queixa e o Estado não pôde construir os 2 andares suplementares, porque a altura era uma altura fixada. Na realidade, o que mais evoluiu no campo do urbanismo, para responder ainda a sua pergunta, foram os mecanismos jurídicos. E essa é a grande evolução. Então, isso que eu expliquei no Brasil é interessante, e não é invenção brasileira, outros países, a Coreia já fez isso. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem fácil de entender. Você quer implantar uma linha nova de trem, ligando, por exemplo, Dakar a aquela deuxième ville. Comment ça s'appelle? Saint-Louis. Combien de kilomètres? 1000 kilomètres. Vous voyez? Pas très proche.
Bom, se você quer implantar uma linha de trem entre essas duas cidades, nem sempre o governo tem os recursos. Então, o que é que o governo faz? Ele libera para as empresas privadas o direito de implantar esse sistema e de receber em troca a tarifa, preço das passagens, mas às vezes não é suficiente, em função do movimento. Então, o concessionário passa também a ter direito de construir em certos pontos no entorno dessa via. Exatamente. Urbanizar. Às vezes, eles criam até novas cidades. Por quê? Porque ajuda a financiar o sistema e também ajuda a movimentar com passageiros. Então, essas são as grandes novidades. Para vocês que vão trabalhar com patrimônio histórico, a grande questão hoje dos urbanistas é achar mecanismos para desenvolver, para melhorar, para revitalizar as regiões sem comprometer o patrimônio histórico. A geração do Brasil não pensa muito nisso. Só dá uma ideia que o património histórico é o antigo. E é por isso que o caso do Brasil é interessante, porque, por exemplo, destruiu-se quase completamente o património Arte Nova, no início do século XX, considerando que o século XX não tem património. É verdade. Muito é verdade. Eu ia fazer uma pergunta? Não, eu não sei fazer isso. Tem uma ideia, sabe, eu tenho fala de urbanismo, então, podemos esquecer a questão da paisagem, porque o homem é ligado com a natureza. Por isso, como podemos reconciliar a preservação do patrimônio natural do Brasil e do modernismo, do urbanismo modernista? Bom, no caso do urbanismo modernista, essa questão estava resolvida desde o início. Porque uma das premissas era exatamente a criação de espaços verdes. Então, quando você vai em Brasília, tem muitas áreas reservadas para parques, e dentro das superquadras também existe a obrigação de criar vegetação. Então, em relação ao patrimônio modernista, esse não é um problema. O problema é em relação às cidades tradicionais. Por quê? Porque, como existe muito espaço vazio, o setor imobiliário quer ocupar desses espaços. E o público quer transformar em espaços públicos, praça, arborização. Essa vai ser uma disputa permanente aí não mais entre urbanistas e políticos, mas entre ecologistas e... Esse é o novo mundo. As novas gerações têm uma visão diferente. Eu espero. A minha geração é a geração que tem que lutar muito, principalmente na América do Sul, por liberdade, né? A gente viveu regimes autoritários longos anos, então era uma geração muito voltada para as lutas de libertação, né? Hoje em dia, eu acho que a luta de libertação é pela salvação do planeta. Exatamente. Numa cidade, por exemplo, explorar essa gente pode mobiliar. Como é que a gente pode chegar no nível de áreas reservadas para preservação do meio ambiente e também para moradia que a gente não consegue defender? Claro. Entendo. Essa